Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos estar como povo reunido na tua casa, Senhor, louvando e sendo exortado, Senhor. Peço, Senhor, que eu seja só um instrumento atrás desse púlpito, que o Senhor cresça e eu desapareça, que a tua palavra, que a tua verdade seja dita e que o Senhor console os nossos corações, nos encha de alegria e de arrependimento. E em nome do teu Filho que oramos, amém. Bem, hoje é o primeiro dia da semana natalina, o primeiro dia da melhor semana do ano para muitos, né? É uma semana que é repleta de música, seja nas lojinhas que você vai comprar os presentes, ou nas cantatas que chegam até a porta da sua casa. E todos os lugares que você vai, seja no mecânico, seja numa loja de perfumes, na clínica médica, tudo está decorado. E quando você sai desses lugares, você cumprimenta as pessoas se despedindo, falando Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo. E quando nós chegamos em casa, as sessões intermináveis de filmes natalinos, que são sempre de ótima qualidade, tomam a nossa televisão, enquanto as uvas passas aproveitam para fazer a festa na cozinha. Eu não sei vocês, mas na minha família a gente entende, a gente reconhece que tem um cheiro específico nesse período do ano. A gente batizou de cheiro de Ano Novo. Não sei se vocês já sentiram. A gente até tem uma disputa de quem sente o cheiro primeiro quando chega essa época do ano, e há controvérsias de quem ganhou esse ano. Mas, de qualquer maneira, o cheiro ele traz uma enorme alegria, porque ele já traz as coisas que todos nós estamos esperando. A ceia de Natal, os presentes, a reunião anual da família, os dias de verão com churrasco e piscina, os dias de folga no trabalho, todas essas coisas que a gente passa praticamente o ano inteiro aguardando. É uma semana muito gostosa, muito ansiada. O cheiro, as decorações, as músicas, os filmes, eles já permitem que nós sintamos a alegria de coisas que ainda não chegaram, mas que estão logo ali. O texto de hoje exala a mesma fragrância de alegria antecipada. Abramos, portanto, nossas Bíblias em Lucas 1, 67, e a gente vai ler até o versículo 80. Esse é o Cântico de Zacarias, que também é muito conhecido como Benedictus. Essa é uma canção que compõe o quarteto de músicas natalinas que estão no início do Evangelho de Lucas. Outro componente desse quarteto é o texto que foi pregado no aniversário da sede em Limeira, para quem estava lá, o Cântico de Simeão. Então, Lucas 1, 67 até o 80. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O cântico, isoladamente, já seria de enorme beleza, mas ele se torna impressionante quando nós olhamos as circunstâncias que o rodeiam. O povo de Israel passava por um período chamado período intertestamentário,
Havia mais ou menos 400 anos desde a última revelação do Senhor. Então, era um período longo de silêncio por parte do Senhor, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Até que o anjo Gabriel aparece a Zacarias e fala que Isabel, que é sua esposa, teria um filho que se chamaria João. Esse João seria o arauto do Messias. Mas Zacarias duvida, já que tanto ele quanto sua esposa Isabel já eram avançados em idade, já eram idosos. E devido a tal incredulidade, Deus torna Zacarias mudo. Como prometido, Isabel fica grávida e dá à luz a um filho. E no dia da circuncisão, que tradicionalmente era o dia de nomear oficialmente a criança, toda a vizinhança o cercaram e tensionaram Isabel a dar o nome da criança de Zacarias. Rapidamente, Isabel negou, falou assim, não, ele vai chamar João. A vizinhança ficou espantada, já que o mais comum era que o nome da criança recém-nascida fosse de alguém que já fosse da família. E como não havia nenhum João na parentela de Isabel ou de Zacarias, eles ficaram impressionados, ficaram inconformados com aquilo e foram então apelar para Zacarias. E eles perguntam, Zacarias, através de acenos, o nome do seu filho vai ser Zacarias ou João? Então eles entregam uma tabuinha ao pai da criança que ainda não tem nome e ele escreve João. E é nesse momento que o silêncio que perdurava por mais ou menos um ano é quebrado pela canção que lemos. Fica claro que o seu tempo de sofrimento resultou em acréscimo de fé, que naturalmente culmina em adoração. E quais são as primeiras palavras de um idoso curado da mudez depois de um ano que acabou de ter um filho? Bendito seja o Senhor que me deixou mudo. Ou melhor, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. E ele não começa falando de João. Zacarias começa bendizendo ao Senhor. E não é sem motivo que ele faz isso. Afinal, o princípio da adoração é o temor ao Senhor e a alegria é o próprio Deus. Nessa primeira porção, do versículo 68 ao 75, Zacarias louva ao Senhor por aquilo que ele já fez e está fazendo. Ele só irá falar de João no segundo bloco, do versículo 76 ao versículo 79, que é o louvor concernente ao aquilo que o Senhor ainda não fez, mas que ele fará. Temos certo estranhamento com essa ordem, porque nós colocamos a carroça na frente dos bois. Nós adoramos mais a dádiva do que o próprio doador. Nós somos como uma criança mimada que quer tanto receber um presente, e assim que o ganha, passa a ignorar os pais que o deram um presente. Mas, pelas forças do Espírito Santo, Zacarias mantém a ordem correta e, primeiramente, dá graças a Deus, porque o Senhor visitou e redimiu o seu povo. E Zacarias coloca esses verbos no passado, pois ele já havia se encontrado com Maria e José e ele já reconhecia que a vida que havia no ventre de Maria era a do Messias prometido, que, segundo a sua canção, era o chifre da salvação que o Senhor erigiu da casa de Davi, ou, em outras palavras, o rei prometido que trouxe poderosa salvação. Há de se dizer que, no período de Zacarias, havia uma grande expectativa de libertação política militar por parte do Messias, já que havia opressão por parte do Império Romano. Então, o fato de caracterizar a salvação como poderosa e vinda da linhagem de Davi, carrega a ideia de um touro que é capaz de derrubar e destruir os seus inimigos com seus chifres e instalar o seu reinado de Israel. O povo ansiava a libertação terrena, e especialmente a libertação terrena. E tão grande consolo deve ser para nós termos um Salvador que é maior e mais poderoso do que qualquer mal dessa terra, forte para derrubar governos corruptos e nos livrar dos perigos que nos afligem, forte e poderoso para nos salvar daquilo que temos medo e das dores que afligem constantemente o nosso corpo neste mundo caído. Este é o Rei prometido pela boca dos profetas, e sim, boca no singular, porque todos os profetas dizem em harmonia o mesmo nome, Jesus. A título de exemplo, eu gostaria de ler Malaquias 4. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha,
Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos à estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O sol da justiça não poderia ser outro, é Jesus. E ele vem para mostrar sua misericórdia e se lembrar da sua aliança ao libertar aqueles que creem, a fim de que adorem sem medo. O Senhor olha para nós que somos pobres e desesperados e se compadece de nós. Nós somos pobres e desesperados porque pecamos contra o Altíssimo, quebramos a aliança, deixamos de adorá-lo e fomos nos prostituir com ídolos. Mesmo merecendo a sua ira, o Senhor se apresenta de maneira graciosa. E Ele coloca a sua miséria em seu coração e se lembra da aliança ao colocar as suas promessas em prática. Ou seja, a lembrança de Deus não é algo cognitivo, do seu intelecto, como se ele pudesse se esquecer ou precisasse buscar na memória aquilo que ele havia jurado, aquilo que ele tinha prometido. Antes, o lembrar de Deus é ser fiel e dar início efetivamente ao que jurou que faria em tempo oportuno. Deus coloca em ação a promessa que nasceu junto com o pecado, já que assim que Adão e Eva pecaram, o Senhor prometeu que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus reafirma a sua aliança ao longo das eras. O texto ressalta Davi e Abraão, e ambas promessas se cumprem em Jesus. E que promessa é essa? A de que seríamos resgatados de nossos inimigos para que servíssemos em santidade e justiça diante dele todos os dias. Deus nos liberta para, livres do medo, adorar e servir como seu povo. Mas, infelizmente, tomamos essa realidade mais como um fardo do que como uma dádiva. Procrastinamos e somos supérfluos em nossas orações. Não ansiamos em vir à igreja e estar com nossos irmãos e ainda nos escondemos atrás da desculpa de sermos antissociais. E se porventura aparecemos no culto, nos enfadamos com um sermão. Cantamos as músicas sem qualquer tipo de reflexão ou ânimo e lemos textos bíblicos como um mero membro de uma seita, só repetindo palavras. Saiba que a verdadeira fé necessita revelar-se em adoração. Então, olhe bem para a sua adoração. Ela diz muito a respeito sobre o tamanho e conteúdo da sua fé. Você de fato crê que Cristo aproximou de Deus Pai para que já pudéssemos adorá-lo sem medo de sermos castigados com todo o seu furor e ira? De fato crê que podemos servir em santidade pela capacitação do Santo Espírito? Crê que fomos justificados pela justiça de Cristo e agora podemos servir como justos? Se a resposta é um verdadeiro sim para essas perguntas, a única coisa que nos resta é bendizer ao Senhor, com cânticos, com orações, com pensamentos, atitudes, e assim viver uma vida diante de Deus o tempo inteiro, uma vida litúrgica, uma vida diante de Deus. As características que descrevi têm uma dupla face, entre o já e o ainda não. Nós já podemos viver sem medo e servir em santidade e justiça, mas ainda assim tememos e somos afligidos por esse mundo. Nós pecamos contra o nosso Deus, pecamos contra os nossos irmãos. Contudo, virá um dia em que poderemos viver em plena comunhão com os nossos irmãos, em plena comunhão com o nosso Deus, em serviço pleno, em plena justiça e santidade por toda a plenitude. Olhando para essas verdades que já aconteceram e estão acontecendo, é que nós e Zacarias podemos ter alegria e esperança para com o futuro. Agora, ele ora para o seu filho temporão e diz: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Iniciamos, portanto, o segundo bloco, o louvor pelo ainda não, do versículo 76 ao versículo 79.
Aqui, Zacarias faz um breve poema, um ode pelo nascimento, e dá valor ao seu filho, tendo como lastro o próprio Salvador. E o que João será em função do Messias? Ele será aquele que virá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, dando conhecimento do perdão dos pecados, que é ofertado pela entranhável misericórdia de Deus. Sim, João é o Elias do texto de Malaquias que lemos. João é como o prelúdio que acabamos de ter. Ele não é o culto em si, mas ele nos prepara para ele. João prepara o caminho para o caminho que leva a Deus, ao evidenciar que a salvação nos trará perdão dos pecados. Se você se distraiu, volte aqui, que esse é o ponto crucial, não só do sermão, mas do Evangelho. O Senhor é poderoso para nos livrar deste mundo caído, das dores e dificuldades terrenas que hoje experimentamos. A salvação trata disso. Contudo, não trata somente disso. O ponto principal da salvação é que, na cruz, Deus nos libertou da condenação de nossos pecados e nos perdoou. A boa nova é que Jesus já trouxe reconciliação e paz com Deus ao nos lavar e purificar do pecado. E este foi o seu ato supremo de misericórdia, a morte da cruz para a redenção do seu povo. Misericórdia tem cor de sangue e formato de cruz. E pregar a salvação dos males dessa terra, sem pregar o arrependimento dos pecados, e perdão, é pregar um evangelho insuficiente, um evangelho falso. Porém, isso não era exatamente o que o povo estava ansiando. O povo ansiava por uma libertação terrena, por um libertador político-militar que iria libertar eles, resgatar eles naquele momento do governo que o oprimia. E acredite, infelizmente, esse pensamento ainda não caducou. Muitos da teologia coach dizem oferecer um evangelho verdadeiro ao prometer que todo crente piedoso e verdadeiramente salvo terá muito sucesso e muita prosperidade nessa terra. E que a quantidade de dígitos no seu saldo bancário é proporcional ao seu relacionamento com o Senhor. Mas nada falam que você é um pecador. Nada falam que você é alguém carente de perdão, de arrependimento. Nada falam sobre a morte e ressurreição de Cristo na cruz. Digo-lhes com toda certeza que o primeiro teólogo coach foi o diabo, e ele é o principal professor do seminário desse pessoal. Ou então, muitos exaltam a característica de assistente social da igreja. Oferecem banho, comida, reintegração à sociedade e assim por diante, e falham ao achar que esse é o ápice do papel da igreja no mundo. Não me entendam mal. Isso também é papel da igreja, mas não é o papel principal. A função central é dar conhecimento da salvação que Cristo nos oferta, especialmente dando conhecimento do pecado e condenação, e evidenciando sua misericórdia e graça para com os que creem e ira para com os incrédulos. Veja bem, é melhor você oferecer um pão ao mendigo que passa fome, ou oferecer uma nova vida, com restauração, perdão de seus pecados e o próprio pão da vida, Jesus. A resposta é os dois, simultaneamente, mas o primeiro é subordinado ao segundo. Essas e as demais más concepções sobre a salvação têm sua origem na visão débil daquilo que precisamos ser libertos e o que de fato é liberdade. No fundo, nós pensamos, quando o rei dos judeus nos libertar de Roma, aí sim serei um bom súdito. Quando Deus permitir que eu saia dessa baixa na empresa, aí sim ajudarei com generosidade. Quando eu mudar de curso, aí sim vou estudar com gosto, com empenho e glorificar ao Senhor. Quando eu tiver um trabalho mais tranquilo, aí sim serei mais calmo, mais carinhoso com minha esposa em casa. Quando eu me recuperar dessa doença, aí sim terei ânimo, alegria, contentamento no Senhor. Quando meu filho estudar naquela escola boa, aí sim ficarei tranquilo quanto ao seu futuro. A lista segue. Use a fórmula acima e descubra, ao mesmo tempo, qual é o seu ídolo e o que você tem deixado de experimentar no próprio Cristo. Nós não adoramos tanto quanto devíamos, porque o nosso pecado nos importuna e ofusca o tamanho da libertação e misericórdia que já temos na salvação. Você não precisa ser saudável, rico, bonito, cheio de tempo para descansar, se alegrar no Senhor e prestar louvor e serviço agradáveis a Ele.
Não, você só precisa de uma coisa: paz com Deus. E eis a boa nova, o Messias já nos garantiu isso e ainda deixou o Santo Espírito para nos capacitar a, de fato, realizar esse serviço. Como disse Zacarias, o Messias é o sol nascente, o que nos visita pela entranhável misericórdia de nosso Deus. Isto é, a misericórdia do Criador está enfincada nas suas entranhas, ou melhor, no mais íntimo do seu ser. Por esse motivo, aquele que está sentado no alto e sublime trono se reclina para ver, visitar e restaurar a sua criação e guiar a paz àqueles que estão vivendo nas trevas da sombra da morte. O próprio sol que aquece a pobre gente fria desceu para aquecê-la e alumiar a vida daqueles que estão à beira do precipício, com imensa confusão, dor e sofrimento. Cristo traz luz à vida para que vejamos e sigamos no caminho da paz, que não é simplesmente um caminho que ao finalizar ele você vai chegar na paz, mas é por si mesmo um caminho pacífico, já que o próprio Deus, satisfeito de sua ira, caminha ao seu lado. E a paz é tamanha que, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não há o que temer. Que consolo é poder dizer que a madrugada tem o seu fim e que Deus nos ouviu e fez sol nascer primeiro aqui. Sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e ela vem porque nós nunca conseguiríamos alcançá-la. Deus se humilha para que o homem pudesse ter acesso a ele. Afinal, como um pobre homem poderia chegar sequer aos pés de Deus? Zacarias encerra a sua canção e Lucas retorna para falar de maneira muito sucinta sobre o crescimento de João. O que não se encerra é a misericórdia do Senhor. Ela dura para sempre. Desde que Zacarias cantou o Cântico de Benedictus, ela dura para sempre. Desde que o povo voltou do exílio, ela dura para sempre. Desde que Davi derrotou Golias, ela dura para sempre. Desde que houve o êxodo do Egito, a sua misericórdia dura para sempre. Desde o primeiro pecado, a sua misericórdia dura para sempre. Desde que Deus lançou o firmamento desse universo, a sua misericórdia dura para sempre. Desde sempre, sua misericórdia dura para sempre. Deus é o Senhor do tempo e rege a linha do tempo com misericórdia, que dura para sempre. E se você acha que eu fui muito repetitivo nessa parte, eu convido você a depois ler o Salmo 136. O Senhor permanece sendo misericordioso e fiel às suas promessas e as cumpre em tempo oportuno. Deus até se utiliza do nome das pessoas envolvidas para montar esse quadro. Zacarias significa Deus se lembra, casado com Isabel, Deus fiel. E tem um filho chamado João, Deus misericordioso, que anuncia a Jesus, Deus salva. É quase que um desenho para mostrar a soberania e domínio de Deus. E graciosamente ele já nos deu um gostinho dessas coisas prometidas. O céu não é só uma promessa e não precisamos ter pressa em buscar, em achar um sol que nos aqueça. Nós já temos esse sol, que é Cristo, e já sentimos o cheiro de ano novo dos céus. Nada mais justo que confiar descansados que suas promessas se cumprem em tempo oportuno, ao tempo que enchemos nossos pulmões com esse ar de promessa e devolvemos em adoração e serviço ao nosso Deus. Se Zacarias fez isso, sem ver os milagres, sem ver a morte, sem ver a ressurreição de Jesus, quanto mais nós, que vimos tudo isso e muito mais, não deveríamos. Ainda mais nesse período natalino, que nos lembramos da primeira vinda do sol nascente. E ó que bela verdade, o Senhor é o sol da aurora, que confortavelmente rompe o frescor gélido da noite para com seu povo. Contudo, o Senhor também é o sol ardente da justiça, que consome, julga e queima os inimigos perversos, Satanás e sua prole, e os pecadores não arrependidos. Acredito que muitos de vocês conheçam a música Segundo Sol, que diz o seguinte: quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar os que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa, eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação.
embora ela não seja uma música cristã, ela parece trazer uma imagem próxima da segunda vinda de nosso sol. Quando Cristo voltar, você estará do lado que será realinhado e experimentará uma vida que arde de uma maneira assombrosamente maravilhosa, ou estará do lado que será derrubado com um assombro exemplar? Não bastou Zacarias ter conhecimento da promessa do nascimento de seu filho. Ele só deixou de ser mudo quando se apropriou e agiu de acordo com o que era prometido. O que nos resta é nos arrepender, crer e louvar com todo o nosso ser, em todos os dias de nossas vidas, certos de que o Senhor cumpre suas promessas em tempo oportuno. Desejo a vocês um Feliz Natal e que reflitam sobre como anda a sua adoração e qual pecado de estimação tem te privado de encontrar satisfação na liberdade que já é conferida por Cristo. Oremos. Deus de misericórdia, Tu age de maneira que é demasiadamente graciosa para conosco. O Senhor nos dá um mundo belo para viver, cheio de belezas, prazeres, satisfações e coisas para se encantar. Mas sua misericórdia vai muito além do que isso. A tua misericórdia permitiu que o teu filho morresse numa cruz para que a tua ira fosse satisfeita e nós pudéssemos viver com o Senhor, sem sermos castigados com todo o seu furor. Te agradecemos, Senhor, porque o menino nasceu. Te agradecemos porque o teu filho veio ao mundo e sofreu aquilo que deveríamos sofrer. Te agradecemos pela libertação que temos em Cristo. Mas pedimos perdão, Senhor, porque nos esquecemos disso constantemente e ficamos colocando mais critérios, mais condições para adorar verdadeiramente o Senhor, para viver de maneira digna o Evangelho que fomos chamados. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude a achar plena satisfação em Ti, plena liberdade em Ti, sabendo que liberdade é poder fazer aquilo que não queremos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor morreu no madeiro para que nós não sofrêssemos essa morte. Te agradecemos porque o Senhor nos deu teu Santo Espírito para que pudéssemos adorar, Senhor, com alegria, com satisfação em Ti. Que o Senhor enche os nossos pulmões com um ar de promessa e nos permita a voltar com cânticos, com louvores, com pregação da Tua palavra, com arrependimento dos nossos pecados e amor ao Teu Filho. Que o Senhor cuide desse domingo, para que possamos viver, Senhor, de acordo com essa verdade. Que o Senhor cuide desse Natal, que possamos de fato nos lembrar daquilo que comemoramos, de fato lembrar do que Cristo é, do que Ele fez e do que Ele faz, e daquilo que Ele fará. E é em nome do Teu Filho que oramos, o Messias prometido. Amém.